Boa tarde a todos, tudo bem? Eu gostaria de saudar a todos em nome de todo mundo aí todo mundo aí na organização da, da Latinoé, certo? Ano passado, ano passado, eu levei essa bandeira aqui que está que está atrás de mim, não é? Que é a bandeira da minha cidade, é a bandeira da minha terra. Então foi isso que eu quis trazer agora de início com vocês, né? Então, me chamo João Paulo Falcão, sou, sou professor da, da Escola Municipal Pedro Carnaúba, a qual eu represento muita vontade, né? Eu represento com muita vontade, represento com muita garra essa escola, que é a Escola Pública Municipal, tá certo? Vou colocar aqui um momento. Jóia. Olha só, então, pessoal, a minha ideia aqui na Latinoé, esse ano, não é? Ano passado foi muito bom. Ano passado foi muito bom. Ano passado foi presencial. Esse ano está sendo de modo virtual, de modo online. Então, assim, como a gente pode trabalhar conceitos matemáticos, como a gente pode trabalhar de um modo, não somente conceitos matemáticos, mas como a gente pode trabalhar conceitos dos componentes curriculares, né, de um modo remoto. Como é que você pode trabalhar na sua sala de aula sem material, mas trabalhar com elementos da robótica? Como é que você pode trabalhar na sua sala de aula elementos da matemática? Então, a gente precisa trabalhar com os elementos da gamificação, e nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Eu vim conversar com vocês a respeito justamente disso. Como trabalhar sem praticamente nenhum material, tá certo? Só um momentinho aqui. Como é que a gente pode fazer? Só um momento. Então, veja só, a gente precisa, quando a gente parte de uma escola, quando a gente parte de uma escola municipal, onde nós não temos muitos materiais, não é isso? Quando a gente trabalha na esfera pública, onde a robótica, onde a aprendizagem criativa, ela não é tão forte, né? Estou falando de uma cidade com 27 mil habitantes, certo? Estou falando de uma cidade do interior de Alagoas, né, que a gente fica a 100 quilômetros da capital. Então, a gente precisa entender que nós não precisamos, para montar um projeto, nós não precisamos montar um problema. O problema, ele já existe, certo? Então, foi assim que aconteceu comigo, lá em 2017. Então, em 2017, eu me vi em uma sala de aula, com 40 alunos, né, uma sala de nono ano, com 40 alunos, e esses alunos, eles estavam sedentos por saber, agora eu não sabia como chegar naquele aluno. Então, eu sabia que a tecnologia era uma delas. A tecnologia era uma delas. A outra, a outra forma seria trabalhar com eles com um problema que existe na nossa comunidade, que também existe na comunidade do mundo todo, que é o descarte incorreto de lixo eletrônico. A gente tem hoje em dia milhares e milhares de toneladas de lixo sendo lançados no meio ambiente todos os dias. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa tomar para si o problema e fazer alguma coisa, não é? Ser um beija-flor em meio ao incêndio. Então, foi isso que nós fizemos. Então, começamos a recolher lixo eletrônico aqui na nossa cidade.
Hoje nós já temos 7 pontos de coleta, certo? Hoje nós já temos 7 pontos de coleta na nossa cidade, e o resultado desse projeto, o resultado dessa ação, está sendo visto, né, por todos os estados, vamos dizer assim, por todos os estados da nossa nação. Por quê? Porque eu trabalho com as parcerias dos amigos, a parceria das escolas. Nós temos um trabalho, eu tomei como base o trabalho da professora Débora Garofalo, que ela está presente também na Latino e assim, e em 2017 nós começamos a fazer esse recolhimento. Levei à sala de aula esse material, e daí por diante foi começar a plantar a semente da robótica com a sustentabilidade na minha sala de aula. Então, como é que a gente pode trabalhar, como é que eu posso trabalhar em uma sala de aula conteúdos, né? Primeiramente, trabalhar conteúdos matemáticos de uma forma prática. Alguns professores reclamam, simplesmente. Alguns professores reclamam, isso é fato. A gente quando está na nossa sala de aula, a gente fica meio que achando que a minha escola ela é pior do que a do outro, e daí você fica procurando alguns problemas para tentar resolver, mas não cai em campo, não é isso? Então, em 2017, nós começamos com esse recolhimento, fizemos em sala de aula a nossa parte, estamos fazendo. Então, de 2017 até hoje, nós já temos mais de 3 toneladas de resíduo eletrônico coletados, mais de 900 alunos impactados diretamente, todos os anos, e isso na nossa aula de matemática. Então, vamos lá. A BNCC, ela traz, pessoal, deixa eu mais um momentinho aqui. A BNCC, ela traz 10 competências gerais, e das 10, 7, elas não são de conteúdo propriamente dito, tá? Elas não são de conteúdo propriamente dito. Das 10, apenas 7... Eita, Gabi, eu gostaria de uma ajuda para compartilhar a tela, tudo bem? Então, eu vou entrar em cena. Vamos lá. Você vai clicar aqui, Share Screen, aqui embaixo. Tá, só um momentinho. Eu posso entrar com o meu PC? Pode. Não é? Esse mesmo link. No mesmo link, tudo bem. Isso. Eu fiquei com receio disso estar acontecendo. Mas tá. Eu olhei, eu tô aqui no celular, no notebook. Problemas Pronto. técnicos, né? A gente já vai resolver. Pronto, está aqui. Só que você precisa ativar a sua câmera aí no seu computador para poder você compartilhar a tela. Eu preciso compartilhar a tela, tudo bem. Você precisa ativar a câmera, permitir que a câmera seja usada. Não estou conseguindo nesse momento, mas não tem problema. Eu posso continuar dessa forma mesmo. Pronto, ok. Tá legal? Tá legal, vamos lá. Pessoal, então voltando aqui. Então, o que é que acontece? Quando a gente traz para a sala de aula, para de reclamar, né? Para de reclamar, traz para a sala de aula. E daí, nessa sala de aula que nós estamos, é uma sala de aula barulhenta, uma sala de aula onde o professor, de repente, o professor ele não está conseguindo dar a sua aula, não está conseguindo impactar, engajar os alunos. E daí, quando a gente vem trazendo a robótica, a gente vem trazendo a aprendizagem criativa para a sala de aula, isso daí é fantástico, certo? Então, a primeira vivência que eu trago aqui hoje é justamente quando a gente trata a questão dos algoritmos, né? Então, se a gente for para o conceito da palavra algoritmo, a gente vai ter lá uma sequência de comandos, tal. Então, como é que a gente pode dar uma aula de algoritmo para um aluno que, de repente, ele não vai entender
se você trouxer os conceitos propriamente ditos. Então, ele tem que vivenciar. Então, quando o aluno vivencia, ele se apropria. E quando ele se apropria, aquilo dali torna significativo para ele. Então, quando a gente trabalha na robótica, eu trabalho com a robótica na robótica desplugada, né? A robótica desplugada, a programação desplugada, a robótica pedagógica livre. Então, nós temos esse viés, que é justamente a aprendizagem criativa junto com a robótica pedagógica, tá certo? Então, a gente pode, em uma folha de papel, por exemplo, em um quadro em branco como esse aqui, nós podemos fazer uma tabela. Nessa tabela, a gente pode traçar linhas, traçar colunas e fazer um tabuleiro. Algumas pessoas não trabalham dessa forma porque simplesmente não tem um tabuleiro. Não tem um tabuleiro na sua escola. Mas para que ter o tabuleiro se você pode desenhar em uma folha de papel simples? Professor, mas se a gente não trabalhar, se a gente não trouxer, a gente não quer riscar em uma folha de papel, a gente não quer gastar papel. Beleza, então vamos fazer como a gente fazia antigamente, vamos riscar no chão da escola, vamos pegar um giz, o professor não tem um giz, vamos pegar uma telha, então um caco de telha, então vamos fazer. O importante, pessoal, é não reclamar, é fazer, tá? É encontrar a sua zona de desconforto. Então, o problema está aí, na questão de para vocês dinamizarem suas salas de aula. Então, vamos fazer, não é? Então, quando você traz uma folha em branco, um quadro em branco, faz uma tabela, coloca alguns obstáculos, por exemplo, tampinhas de garrafa PET, você coloca esses obstáculos e você pede para que um aluno conduza o colega, ou ele conduza vários colegas pelo tabuleiro, sem que os colegas encontrem as tampinhas PET, que é o desafio, que é para você desviar da tampinha PET. Então, aí você já está fazendo com que as ordens que você dá cheguem até uma pessoa, no caso, chegue até um robô, chegue até a programação. Então, trabalhar elementos da programação com a robótica desplugada é muito legal, é muito divertido, se torna lúdico, se torna dinâmico, tá certo? Eu posso também sair um pouco do viés da matemática, eu posso também sair um pouco da matemática, posso chegar um pouco na física. Então, alguns alunos falam, pessoal, alguns alunos falam muito sobre a questão, só um momento. Alguns alunos falam muito sobre a questão do princípio de Arquimedes, por exemplo. Então, a gente pode trabalhar da maneira mais simples possível. Pessoal, mas eu não tenho na minha escola um laboratório de física, eu não tenho na minha escola um laboratório de matemática, eu não tenho na minha escola, enfim. Como eu disse, esquece, para de reclamar e faz, não é? Então, você pode, por exemplo, com 2 palitos, tá? Com 2 palitos de dente, ou melhor, 2 palitos de picolé, que você encontra em qualquer local, com um pedaço de fita isolante, você faz justamente você prende, não é? Você prende aqui. E daí você entrega ao aluno, não é? Vou colocar mais aqui um pingo de cola quente. Colocar aqui um pingo de cola quente. E uma tampinha PET. Então, a partir desse momento, nós temos aqui como trabalhar o princípio de Arquimedes em uma sala de aula. Trabalhar um conteúdo da física, trabalhar lançamento oblíquo no ensino médio, trabalhar construção, trabalhar na educação, no ensino fundamental 1. Você pode já trabalhar com a questão de lançamento, com projétil. Então, você pode trabalhar diversas coisas com o material mais simples possível. Você trabalha com esse protótipo aqui, que é uma catapulta, não é? Então, aí nesse momento, você diz ao aluno o seguinte, ó, aqui eu quero que você faça um lançamento. Aí alguns querem utilizar, querem fazer dessa forma, jogar, mas você diz, não, eu quero apenas que você faça um acionamento e solte. Aí ele vai começar a pensar de tal forma e ele vai entender que essa catapulta, pessoal, ela precisa de uma pressão. Então, você vai colocar um pouco de pressão nessa catapulta aqui. Eu estou usando, pessoal, um terminal de um... Cadê ele?
estou usando aqui um terminal de um cooler que estava aqui em casa. Olha lá. Então, você tem, nesse momento, você tem a catapulta e justamente com o princípio de Arquimedes, que ele fala, né? Arquimedes disse que me deu um ponto de apoio, uma alavanca que eu movo o mundo. Então, nesse momento, quando você faz o acionamento dessa catapulta, você tem o lançamento de um projétil, não é? Então, o que é que vai acontecer aqui? Você pode trabalhar conceitos da física atrelados, lá no 9º ano, como os alunos têm ciências, lá no 9º ano nós temos conceitos da física trabalhando juntamente com matemática, porque nesse momento a gente pode trabalhar com as equações do 2º grau, certo? Então, a gente pode dizer que neste lançamento, não é? Que este lançamento, que este projétil, ele descreve uma parábola onde o coeficiente A ele é negativo, parábola para baixo, tá certo? Então, este lançamento, o projétil descreve uma parábola negativa, tá? Então, onde o coeficiente A ele é negativo. Então, é isso que você pode fazer com uma simples construção, um simples protótipo como esse, certo? Aqui a gente está trabalhando, pessoal, a construção e a interdisciplinaridade. Agora, a gente não pode dizer ao aluno, nós não devemos dizer ao aluno o que ele deve fazer. A gente pode trabalhar com PBL, né? A gente pode trabalhar com aprendizagem baseada em problemas. Então, quando você trabalha com esse tipo de metodologia ativa, você lança um problema para o aluno, onde você já tem os materiais, você pode ter uma mesa posta, não é? Com vários outros materiais, e o aluno ele vai fazer do jeito dele. Tá? O aluno vai fazer do jeito dele, do modo dele. Então, existe um problema bem interessante, pessoal da rede de aprendizagem criativa, existem alguns problemas bem interessantes, que, por exemplo, como você pode carregar água para ajudar as pessoas, um problema para ajudar as pessoas da África que tem uma distância muito grande para pegar água e tal. Então, como você pode trabalhar isso daí na sua sala de aula? Através de um problema real, um problema existente. Então, você vai levar para eles um balde d'água, você vai colocar alguns copos, você vai colocar algumas coisas onde eles têm que levar o máximo de água naquele momento de uma vez só. Então, quando você trabalha a aprendizagem baseada em problemas, nos desafios, você já está trabalhando também a questão da gamificação, tá certo? Então, vamos lá. Esse daqui é o nosso segundo protótipo. A primeira ideia que nós trouxemos foi a questão dos algoritmos. Uma coisa interessante também trabalhar na sala é aquele velho jogo, aquele antigo jogo, que é o jogo de batalha naval, né? Quem nunca jogou? Falando sobre aprendizagem criativa, eu não posso falar sobre isto sem falar em Mitchell Resnick. Ele tem um livro bem interessante, um livro que é O Jardim da Infância para a Vida Toda, não é? Jardim da Infância para a Vida Toda. Ele diz o seguinte: uma das coisas que o atrai no movimento maker é que não se trata apenas de fazer, o que certamente é uma parte importante no movimento, diz ele. Mas se você dá a uma criança instruções passo a passo para ela fazer algo, então isso daí não é maker, não é? Então você deve fazer que os desafios para que a criança se aproprie de um conhecimento, aí sim você está trabalhando, aí sim você vai estar trabalhando o movimento maker ou o momento maker em uma sala de aula. Você não deve dizer à criança, porque quando a gente fala para a criança, tem muitos kits estruturados no mercado que falam isso, ó, coloca a peça A no plug B, coloca isso em tal canto. Então, você vai começando a conectar as coisas e você tem ali um produto, primeiro, onde a criança não leva para casa, só leva para casa se comprar, não é? Mas você tem ali um produto que não foi ela que criou, foi apenas uma pessoa que já fez e deu as instruções. Então, isso não é maker. Você tem que trabalhar com os desafios na sala de aula. Outra coisa, a gente pode também, trazendo um pouco da física para a sala de aula, a gente pode trabalhar também com as leis de Newton, não é? Então, trabalhando com as leis de Newton, a gente pode agregar muita matemática nisso daí, certo?
Então, o próximo protótipo que eu vou fazer aqui é um foguete, tá? Um foguete com materiais também os mais simples possível. Os mais simples possível, ó. Você pode trabalhar com canudos. Alguém pode reclamar, pode falar assim, professor, trabalhar com canudo tal não é sustentável, não é legal para a natureza. Tudo bem. Então você pega duas canetas velhas que você ia jogar no lixo, né? Ou então que estão guardadas no fundo da gaveta. Você pega duas canetas velhas e daí você vai trabalhar desse modo aqui, ó. Você vai colocar uma caneta ou um canudo por cima do outro, certo? E esse de baixo aqui, ó, eu vou cortar um pedaço. Olha lá. Então eu tenho agora dois canudinhos, ó. E eu vou fazer a união desses canudos com dois pedaços de fita isolante, tá? Vou fazer aqui com dois pedaços de fita isolante. Quando você fala que não precisa de material, para fazer, para trabalhar com robótica, com construção, com aprendizagem criativa, realmente não precisamos, tá? Olha só, uma bolinha de sopro também vai ser um dos materiais aqui para esse protótipo, tá? Olha só, você vai cortar essa partezinha da bolinha de sopro que serve para que você tenha segurança quando você vai soprar, né? Então você corta ela e não joga, e não lança, não vai para o lixo. Isso daqui você guarda, que você pode utilizar como, às vezes a gente fala, eita, eu não tenho nenhuma liga, né? Não tenho nenhuma borrachinha. Então isso daqui serve bastante nos nossos carrinhos, nos nossos outros protótipos, tá? Então guarda, deixa no lugarzinho aí. O que é que você vai fazer? No canudo maior, lembra que eu cortei dois canudos? Eu tenho dois canudos, cortei um. E no canudo maior, você vai colocar aqui, ó. Você vai colocar aqui e vai prender com a fita. Ó. Vai colocar aqui e vai prender com a fita, tá? Vamos lá. Prendeu. Tem que ficar bem presinho, tá? Vou fazer um testezinho. Tá lá, tranquilo. Então, primeira parte, o motor do nosso foguete. Vamos trabalhar com a lei de ação e reação, tá? As leis de Newton. Então, você tem aqui. Você vai colocar o segundo canudo, pessoal. Você vai colocar o segundo canudo. Só cortar mais um pedaço aqui. Você vai colocar aqui, ó. Você vai cortar mais um pedacinho. E daí você prende com aquela pedacinho de fita, ó. São dois pedacinhos de fita. Nota que a gente não usa muito material, tá, pessoal? A gente precisa utilizar o mínimo de materiais, não é? Não pode estar gastando material, até porque a gente não tem, né? Então, aqui, ó. Olha lá. Vocês têm que deixar bem alinhados. Alguém pode falar assim, como é que eu vou trabalhar leis de Newton? Como é que eu vou trabalhar leis de Newton em uma aula de robótica com matemática? Como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu vou juntar física com matemática? Aqui, pessoal, a gente pode trabalhar com as posições da reta. Os dois canudos, eles precisam ficar de uma forma coincidentes. Um canudo por sobre o outro, tá? Então, a sensação que dá é que nós temos apenas um canudo, mas na realidade nós temos dois. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com esse protótipo, é interessante que a gente tenha uma linha, tá? Então, eu vou colocar aqui um cordão, né? Algumas pessoas chamam cordão, outros chamam linha, enfim. O que você tiver para colocar aqui. O canudo menor, pessoal, o canudo menor, ele vai ser o guia desse foguete aqui, tá? Só um momentinho. O canudo menor, ele vai ser o guia desse cara. E daí a gente vai fazer aqui, ó,
esse é o nosso... Ops. Esse é o nosso foguete, tá? Esse é o nosso protótipo aqui. Olha só. Então, nós temos foguete, o guia, e daí quando a gente sopra... Olha lá. Então, quando a gente sopra isso aqui, a gente consegue fazer com que esse foguete... Vou colocar aqui mais uma vez. Então, ó, quando a gente solta, ele vai. Então, aprendizagem criativa, unindo física, matemática, princípios da robótica e o lixo eletrônico. Como é que a gente faz? Veja só. Quando a gente trabalha com recolhimento de resíduo eletrônico, nós conseguimos garimpar motores, esses plugs, né? Fio, bastante fio. Então, assim, em muitos outros, porque o nosso tempo, ele não é, nosso tempo aqui, ele não é tão, né, tão legal assim, é um tempo, é o suficiente para mostrar um trabalho, para mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente está impactando. Mas, assim, é interessante que vocês, se quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade, eu os convido a visitarem o Instagram, o meu Instagram, chamado Robótica Sucational. E daí, lá, nós temos várias outras ideias, várias outras vivências que nós fazemos na nossa sala de aula, tá certo? Então, quando a gente trabalha com lixo eletrônico, a gente consegue recolher, a gente consegue garimpar estas joias aqui, ó. A gente consegue garimpar, cadê ele? Cadê o nosso cooler? Ih, saiu. Tá aqui mais não. Então, ó, a gente consegue garimpar esses produtos, tá certo? E daí a gente consegue fazer a transformação na educação. Pessoal, veja bem, primeira vez de uma forma online, virtual, um pouco diferente, não é? Mas assim, obrigado aí. E eu espero que vocês tenham vivenciado algumas coisas. Fico à disposição, tá certo? Tá aí meu Instagram, Robótica Sucational. Espero que vocês visualizem lá. Agradeço mais uma vez a todos que nos convidaram, essa turma. Estou aqui em Alagoas, em quase que 3.500 quilômetros de distância de vocês, mas aí gostei, professor. Obrigado mesmo. Então, eu peço a vocês que estão aí vendo essa live, não é? Que vocês, como é que eu posso dizer, tenham gostado, não é? E qualquer dúvida, eu fico à disposição lá no nosso Instagram, que é o Robótica Sucational, tá certo? Então, desde já, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Latino Air 2021, não é? Presencial. Beleza, valeu, galera. Até mais.